na época, para o teatro, como eu disse, o teatro não existia. Um exemplo para você. Quando ela começou a fazer o teatro, por exemplo, existia o ponto. Não sei se você já ouviu falar sobre o ponto no teatro. Hoje não sei. O ponto tem aquele, por exemplo, esse. Sim. Tinha o ponto e hoje a gente faz isso. Antigamente não. Na frente do palco, normalmente tinha uma cabine e ali dentro ficava uma pessoa. Tinha um buraco no palco e a pessoa ficava lendo o texto e o ator ficava ali, ele esquecia, ele chegava próximo daquele ali, o cara falava para ele e ele continuava a peça. Tinha ponto. Então, ela não aceitava isso no teatro. Não pode existir isso. O ator tem que saber o que ele está fazendo, porque ali é tudo maquinado. Então, o teatro era totalmente desorganizado. Por exemplo, para ela apresentar o personagem, ela tinha que comprar roupa. Então, às vezes, acontecia que o dinheiro que ela ganhava da peça, ela gastava para comprar roupa. Então, não tinha... O teatro não tinha uma estrutura. Então, o que ela ganhava, ela gastava comprando roupa. Então, ela começou a lutar contra isso. Então, falou, não, o teatro tem que ter um segmento, tem que ter uma lógica. Isso foi até 1948. Em 48 surgiu aqui no Brasil um senhor chamado Franco Zampari, o italiano. Ele queria aplicar no Brasil. Então, ele criou a cinematográfica Vera Cruz, era dele. Aí ele criou o TBC, que é o Teatro Brasileiro de Comédia. E aí ele criou uma escola, porque não tinha escola. Então, os artistas, eles iam se formando assim. Eles viam aquelas pessoas que vinham para o Brasil, os italianos, tinham peças, várias peças de São Paulo, mas todas em francês. Henriette Morriot vinha para cá, mas em francês. Então, é só a elite que participava do teatro. E ela queria popularizar o teatro. Então, aí foi a luta dela. Então, ela aprendeu realmente fazendo teatro. Foi teatro. É interessante que ela é a formação do próprio teatro brasileiro, né? O teatro contemporâneo, né? Então, em 48 é que surgiu, então, o primeiro teatro profissional brasileiro, através da Cacilda Becker. Ela foi a primeira atriz a ser profissionalizada. Então, ela recebia. Porque antes ela fazia aquela troca, né? Ela ia, apresentava uma peça, recebia, gastava com roupa. Às vezes acontecia dela comprar uma roupa, chegar lá, outra comprava a mesma roupa. Ela tinha que sair correndo antes do espetáculo e trocar a roupa. Então, em 48, chegaram aqui os italianos. Então, vieram grandes diretores italianos, Adolfo Celli, Luciano Salsi, o polonês, o Zimbinski, que foi um dos maiores, que trouxe mais influência do teatro para o Brasil. Então, ele trouxe Dostoiévski, Dama das Camélias, todas essas peças grandes foram ele que produziu aqui no Brasil, em 1948. Através do TBC, Teatro Brasileiro de Comédia. E a atriz era a primeira, a atriz principal desse grupo, porque em 48 ela já tinha se destacado e assumiu a frente do teatro, e ela esteve na frente até o ano que ela faleceu. Ela era considerada a primeira dama do teatro brasileiro.